Olá, crianças, bom dia! É muito bom a gente estar juntos aqui, mesmo que conectados online, mas hoje é um dia muito especial. Hoje nós temos nosso culto da Páscoa, um culto muito especial, o culto mais importante. A Páscoa é o dia mais importante para a nossa vida cristã. Isso mesmo, a gente está muito feliz de você estar aqui conosco, cultuando a Deus, né? Que é a coisa mais especial do mundo, é cultuar a Deus, né? Não é assistindo, é cultuando, hein? Que legal que você tá aí, juntinho com a gente aqui nesse culto, porque nós vamos ter uma história muito especial e uma música também bem especial que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E quando a gente pensa em Páscoa, né? Você pensa logicamente em ovo. E aí você deve estar se perguntando: nossa, que tamanho de ovo é esse? Que vontade de comer tudo esse chocolate, né? E esse ovo aqui, ele é um ovo que conta uma história, né? Esse ovo, ele tem escondido dentro dele uma história da Páscoa, uma história que é a Páscoa verdadeira, né? Como vocês sabem, quando Jesus veio aqui na Terra, ele teve alguns amigos, ele escolheu alguns amigos, né? Quantos amigos Jesus tinha que andava com ele, você lembra? Se você falou 12, você acertou, é isso mesmo. Jesus tinha 12 amigos que, olha, eles eram super amigos. Você tem amigos? Eu espero que sim. E Jesus, ele tinha então esses amigos que andavam com ele por muitos lugares. E Jesus resolveu então que ele queria ensinar esses amigos sobre coisas importantes e coisas especiais. Jesus ensinou muitas coisas. Aconteceram muitas coisas na vida de Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. Mas a gente não tem tempo para contar todas as coisas que aconteceram, né? Mas a gente vai contar hoje, no nosso culto de Páscoa, algumas coisas que são realmente, assim, importantes e coisas que aconteceram na última semana. Mas antes da gente contar o que tem dentro desse ovo, nós vamos fazer uma oração. Pedir para Deus para orientar a nossa vida, orientar os nossos pensamentos, abrir o nosso coração, para que possamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, pense em Deus, né? Vamos orar e pedir para Deus nos ajudar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por cada criança que está conectada e cultuando ao Senhor conosco. Ó Deus, abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Esteja conosco, com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então, vamos lá. Vamos abrir? O que será que tem aqui, gente? Abrir? Pois é, hein? Nossa, eu tô curiosa. Você está curiosa? Vocês gostam de chocolate branco ou chocolate preto? Esse daqui é de chocolate preto. Será que é bom? Aqui nós temos, então, algumas histórias. Vamos ver se está certo de você, né? E você tem que saber que esse ovo realmente tem as coisas que são verdadeiras da história da Páscoa, porque realmente o ovo de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa de E Jesus nem o Cristo. coelhinho, né? E nem o coelho, de jeito nenhum. Mas eu sei que você ficou curioso, não é? Para ver esse ovo aqui, mas nós vamos tirar daqui de dentro as imagens e as lições que vão contar a história verdadeira da Páscoa pra gente hoje. Ixi, o que será vai ser a primeira coisa que nós vamos tirar aqui, hein, Tia Pri? Vamos lá então. Preste atenção, porque agora vai começar a nossa história. Nós vamos começar a mexer e tirar as coisas aqui de dentro. Vamos ver qual é o primeiro objeto, primeira coisa que nós vamos tirar aqui de dentro. Olha aqui. Isso é um jumentinho. Olha que lindo esse jumentinho. Você tá vendo aí? Então, preste atenção. No domingo, antes da Páscoa,
Jesus e seus discípulos estavam dormindo lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, lá em Betânia, que ficava pertinho de Jerusalém. Quando amanheceu, Jesus pediu para que 2 discípulos dele fossem até a vila e pegassem um jumentinho. E aí eles foram, obedeceram o que Jesus disse e foram na vila e desamarraram o jumentinho e estavam levando para Jesus. De repente o dono do jumentinho falou: "Epa, o que vocês estão fazendo com o meu jumento?" Aí eles disseram: "Nós viemos pegar o jumentinho porque o mestre Deus pediu para que a gente pegasse esse jumentinho." E aí eles pegaram o jumentinho e foram até Jesus e levaram o jumentinho. Colocaram um pano sobre o jumentinho e Jesus subiu naquele jumentinho, montou no jumentinho e foi para entrar na cidade. E as pessoas estavam muito felizes porque estavam vendo Jesus entrar na cidade. As pessoas podiam ver Jesus. Exatamente. E quando eles entraram na cidade, que as pessoas viram Jesus montado naquele jumentinho, as pessoas pegaram galhos de árvore e eles começaram a balançar esses galhos e começaram a cantar e a gritar e a pronunciar: "Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor", né? E então Jesus entrou e as crianças, a Bíblia diz que as crianças estavam realmente muito felizes e elas estavam ali jogando esses ramos, fazendo um tapete bem especial para Jesus passar montado naquele jumentinho. Mas aí, depois Jesus foi embora, aconteceu esse episódio naquele dia, naquela segunda-feira. E, naquele domingo, que a gente comemora, que foi, no caso, domingo passado, o domingo de Ramos. Por que é comemorado, chamado domingo de Ramos? Por causa desses ramos que as pessoas colocavam no caminho para Jesus passar. Bom, passou-se um pouco a semana e Jesus, na quarta-feira, resolveu voltar lá para Jerusalém. Ele pregou lá na sinagoga, né, uma mensagem muito especial. E na quinta-feira, que era perto da véspera de Páscoa, e Jesus estava realmente muito interessado em comemorar a Páscoa com os amigos dele. Bom, eu não sei como você comemora a Páscoa, né? Provavelmente com a sua família, ainda mais na quarentena, né? Não dá para sair, então é só vocês ali na sua casa. Mas Jesus, no caso lá, ele não estava em quarentena. Ele podia comemorar com seus 12 amigos. Então Jesus pensou: vou fazer uma comemoração legal e bem diferente com os meus discípulos, porque eu tenho coisas especiais para dizer para ele. E então Jesus mandou 2 discípulos irem até Jerusalém e preparar uma Páscoa. E essa Páscoa seria uma Páscoa maravilhosa, uma festa bem diferente. E nessa festa, nesse dia, na quinta-feira, Jesus estava ali com os discípulos, que era a comemoração então do começo dessa semana da Páscoa, na quinta-feira com os discípulos, e ele então faz a ceia com os discípulos juntos ali. É muito legal, crianças, lembrar que a Páscoa era algo muito importante para o povo de Israel e também para a gente hoje. Mas lá naqueles dias, eles lembravam que quando eles eram escravos lá no Egito, Deus instituiu a Páscoa para que eles pudessem lembrar que eles foram livres e libertos da escravidão do Egito, que eles ficaram escravos por muitos anos. E sabe, crianças, a Páscoa é muito importante porque eu e você e muitas pessoas hoje também, as pessoas são escravas do pecado. E só por Jesus e pela Páscoa a gente pode ter a libertação do pecado. Então naquele dia, naquele momento, Jesus fez um momento especial com os discípulos. E a gente tem aqui dois objetos que ilustram aquele momento: o pão e o vinho. E essa é chamada a ceia do Senhor, o pão e o vinho. E foi muito, mas muito importante, porque naquele dia Jesus mostrou o que significava cada uma dessas coisas. Jesus pegou o pão e
disse para os discípulos assim: esse pão eu vou repartir com vocês, porque ele é o meu corpo, que eu vou dar para vocês, né, para que ele morra no seu lugar. E também ele pegou o cálice, que era o suco de uva, e ele falou para os discípulos: este é o meu sangue, que eu vou derramar na cruz, no seu lugar, no lugar de cada um, para que você tenha a vida. Olha que momento maravilhoso. E aqui Jesus estava mostrando qual era agora, de agora em diante, o sentido real da Páscoa, que eles sempre comemoraram a Páscoa como libertação lá do Egito. Mas Jesus estava dizendo agora que a Páscoa deveria ser comemorada agora como Jesus, sendo aquele que iria livrá-los do castigo eterno e do pecado. E Jesus fez isso. Jesus fez isso para mim e para você. Então, lembra bem desses dois, do pão e do vinho, que eles representam o corpo de Jesus e o sangue de Jesus que foi dado na cruz, no nosso lugar. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia o sofrimento que ele ia passar, né? Porque fazia parte de um plano perfeito. E o profeta Zacarias também profetizou que haveria uma traição. E naquele momento, durante a ceia, Jesus mencionou que Judas, que é um dos seus discípulos, iria traí-lo. E ele foi vendido aos inimigos por 30 moedas. Olha aqui, nós temos um saquinho cheio de moeda para você imaginar o dinheiro, né? A moeda que o Judas vendeu Jesus aos seus inimigos, né? E depois que eles comeram e participaram da ceia, né? Se alimentaram, eles estavam com uma tristeza no coração e a expectativa também no coração de Jesus, né? Os discípulos, né? Eles estavam com uma tristeza, uma mistura de saudade, tristeza e aquela expectativa no coração dos discípulos do que iria acontecer, né? Então eles cantaram uma música, um hino e saíram todos para o Monte das Oliveiras. Quando eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, né? Eles chegaram lá no jardim e quando eles chegaram lá naquele jardim, Jesus falou para os discípulos: olha, eu quero que vocês fiquem aqui, e convidou 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Falou: eu quero que vocês 3 venham comigo mais um pouquinho distante ali. E aí eles estavam ali naquele jardim, e aí eles foram, se afastaram um pouquinho, e aí Jesus disse para aqueles 3, olha, é o seguinte, nós vamos agora gastar um tempo em oração. O meu coração está muito entristecido, então eu vou gastar um tempo orando, e eu gostaria que vocês estivessem comigo em oração. E então aqueles 3 falaram: não, Jesus, a gente vai orar. E então Jesus se afastou um pouquinho mais para orar. E a Bíblia diz que Jesus estava com o coração dele tão entristecido, ele queria fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ele sabia que ia ser dolorido, que ia doer, né? Então Jesus estava em profunda agonia. E quando ele orava a Deus e ele chorava, e a Bíblia diz que ele suava, e junto com o suor dele tinha sangue também, de tanta agonia que ele estava. E aí ele parou um pouco de orar e falou: deixa eu ver se os meus amigos estão me ajudando em oração. E quando ele volta e ele olha para os amigos, sabe o que eles estão fazendo? Dormindo. Eles não estavam aguentando, eles estavam com sono. Também depois de uma ceia daquela, o pandu estava cheio. Ai, que vontade de tirar um cochilo, né? E Jesus, em agonia, disse: gente, por favor, orem comigo. Não, Jesus, nós vamos orar. E aí Jesus volta e Jesus ora e fala para Deus assim: Deus, se possível, se for possível, o Senhor passar de mim esse cálice, se for possível que eu não tenha que morrer, para mim seria melhor, mas eu não quero que o Senhor faça o que eu quero. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade, né? E então ele volta novamente e olha para os discípulos e eles estão dormindo novamente. E na terceira vez que Jesus volta, né? Depois que Jesus estava ali orando, que Jesus volta e olha para aqueles discípulos dormindo,
falou, gente, chega. Agora não precisa mais se preocupar, porque já chegou a minha hora, né? E aí, de repente, eles escutaram um barulho. Que barulho foi aquele? Pois é, lá no jardim, realmente eles escutaram um barulho, e o barulho era um barulho de soldados chegando naquele jardim. E sabe, aquele discípulo que a gente falou lá daquele dia da ceia, que vendeu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas, ele estava lá junto. Judas estava lá junto. E Judas fez, sabe o que, crianças? Judas chegou até Jesus e deu um beijo em Jesus. E aí, naquela hora, os soldados pegaram uma corda e prenderam Jesus Cristo. Prenderam Jesus. Prenderam Jesus, mas você sabe, crianças, quando Jesus foi preso, também foi algo importante para a gente saber. Porque quando um cordeiro ia ser sacrificado, um sacrifício, precisavam amarrá-lo e prendê-lo. E Jesus já estava indo para ser sacrificado ou para morrer na cruz no nosso lugar. Então, naquele momento, os discípulos, então, os soldados pegam Jesus e eles amarram e prendem Jesus. E eles levam Jesus de lá para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. E eles ali julgam Jesus. E na casa do sumo sacerdote, algumas pessoas mentem sobre Jesus, falam coisas mentirosas sobre Jesus. E de repente, já estava todo mundo gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucificam. Realmente queriam matar Jesus, sacrificar Jesus. Mas você sabia que tudo isso foi porque Jesus e Deus estavam planejando que isso acontecesse, porque ele precisava sim ser sacrificado na cruz. Então as pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o, né? E isso aconteceu. E depois dessa terrível reunião, Jesus foi entregue aos soldados para que fosse açoitado. E aí, como que aconteceu isso, crianças? Tinha um chicote na mão dos soldados, um chicote feito com couro, com pedaços de metal, e aqui na ponta tinha ossos afiados, que eles faziam assim em Jesus e batiam em Jesus com muita força, muita força. Você imagina quando você pega e bate alguma coisa em você não sente dor? Imagine Jesus, aqueles soldados com esses chicotes na ponta, com ossos, batendo nas costas de Jesus. Quanta dor, quanto sofrimento Jesus sentiu naquele momento. Você consegue imaginar? Eu consigo imaginar quanta dor. E ele sentiu muita, muita dor mesmo. Além disso, além de Jesus apanhar bastante, as pessoas que estavam ali riam dele, zombavam dele e diziam coisas horríveis sobre ele, cuspiam nele. Você já imaginou você levar uma cuspada na sua cara? Deve ser horrível. E Jesus, ele levou muitas. E as pessoas cuspiam nele, riam dele. E então eles fizeram uma coroa. Mas essa coroa que eles fizeram foi uma coroa de espinhos. E pegaram essa coroa e colocaram na cabeça de Jesus. Mas não colocaram de levezinho, não. Colocaram e enfiaram com força para que aqueles pregos entrassem assim na cabeça de Jesus. E você imagina a dor? Ele já estava com muita dor, porque ele já tinha apanhado muito. E ele também estava super triste, porque as pessoas estavam zombando dele. E ainda colocaram essa coroa de espinhos na cabeça dele, que doeu muito. E eles colocaram esse espinho porque eles estavam zombando de Jesus, dizendo: ah, você não é o rei dos judeus? Então a gente vai colocar uma coroa em você. Com um jeito, com um tom de zombaria. Não era de verdade, porque um rei de verdade, gente, usa coroa de espinhos? Não. Mas eles riam e falavam: ai, você é o rei dos judeus, e começavam a se prostrar em forma de zombaria. E foi realmente algo muito, muito, mas muito triste. Pois é, crianças.
Depois, então, ali que ele sai daquele momento de julgamento, Pilatos julga e aí então eles começam a gritar e ele apanha com os açoites, é colocada essa coroa de espinhos, sabe? As coisas ainda vão ficar mais difíceis, porque eles pegam Jesus e colocam uma cruz nas costas dele. Então eles começam a levar Jesus para ser crucificado. Crianças, a morte de cruz era a pior morte, a morte mais horrível daquela época. E Jesus, depois de ser julgado, todo mundo falar que ele tinha que morrer, que ele tinha que ser crucificado, todo machucado, com a coroa de espinhos na cabeça, ele precisa agora carregar essa cruz até o monte aonde ele seria crucificado. E você precisa lembrar disso. Jesus sofreu muito por causa do meu pecado, por causa do seu pecado também. Então ele é levado para ser crucificado e eles chegam naquele lugar, no Gólgota, no monte que significa morte e caveira. E no mesmo dia que lá antigamente, que era a sexta-feira, era o dia de matar o cordeiro, nesse mesmo dia Jesus estava caminhando para ser morto, crucificado. E chegando então fora da cidade, ao monte do Gólgota, Jesus foi crucificado. E aí, olhem, crianças, pegaram pregos e pregos grandes para chegar e machucarem Jesus aqui, ó, prenderam Jesus na cruz com um prego bem grande e bateram até que chegou esse prego lá na cruz. A mão de Jesus ficou o prego bem lá, um buraco bem grande, porque o prego era grande, era muito grande, era enorme. E Jesus sentiu muita dor nesse momento, né? E sabe por quê? Ele fez isso, né? Por mim e por você, por todos nós. Jesus morreu naquela cruz, sofreu todas essas dores terríveis, o prego nas mãos dele, por mim e por você, né? E aí ele recebeu todos os nossos pecados. E na Bíblia, lá em Colossenses 1,14, diz que temos a redenção, a remissão dos pecados mediante o sangue de Jesus. A gente não precisa mais pagar nada, porque Jesus já pagou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelos meus, por todos os nossos pecados. Jesus já pagou, nós não temos que pagar mais nada, né? O propósito da vinda de Jesus estava se cumprindo, né? Jesus gritou então naquele momento de dor, ele gritou, está consumado. Ele gritou bem alto, está consumado. Ali naquela cruz, por conta dos pecados, foi totalmente pago. E Deus aceitou o sacrifício que Jesus fez. Amém. E ele aceitou porque Jesus, ele era o Cordeiro perfeito de Deus, né? Ele não tinha mácula, ele não tinha pecado nenhum. E ainda quando Jesus estava ali, depois que Jesus disse, né, está consumado, ou está acabado, né? Quando você diz está consumado, significa terminei, né? O meu objetivo da salvação do homem está consumado. E então, enquanto Jesus estava ali na cruz, ainda tinha os soldados e algumas pessoas que estavam ali perto da cruz. Eles resolveram continuar a zombaria ainda, e eles também queriam se aproveitar de algumas situações. E eles pensaram, bom, eu acho que essas roupas de Jesus com certeza vai valer muito. Então eles tiraram sorte para ver quem é que ia ficar com as roupas de Jesus, né? Então eles ficaram ali lançando os dados e tudo mais, e cada um falava as propostas lá, né, de quem ficaria com essas roupas de Jesus. E então eles fizeram isso. E sabe, isso já estava escrito lá no Velho Testamento, há muito tempo atrás. Um profeta já tinha dito
que iam lançar sorte para ficar com a roupa dele, né? Então, isso era prova de que realmente aquele Jesus que estava morrendo naquela cruz era o Messias, era o Filho de Deus, porque tudo aconteceu conforme já tinha sido dito nas Escrituras. Pois é, crianças, e sabe, nós temos nessa sexta-feira um dia tão difícil, não é? Começou logo na madrugada e o dia de sexta foi passando com Jesus sendo condenado, levado, e ele está agora lá na cruz e já está terminando o dia da sexta-feira, porque naquela época começava o dia às 18 horas, então já estava chegando esse horário. E olha, quando Jesus disse, está consumado, os céus se escureceram, a Bíblia fala que teve terremotos e aconteceram tantas coisas, mas Jesus, ele precisava morrer na cruz, no seu lugar. E você sabe, eles precisavam comprovar que Jesus estava morto. Então, um dos soldados pegou uma lança e enfiou a lança no lado de Jesus, para provar que Jesus estava morto mesmo. Então, nosso Senhor, ele realmente morreu na cruz. E você sabe, tem um homem que se chama José de Arimateia. Ele era um homem nobre e ele foi lá em Pilatos. E ele pediu para tirar o corpo de Jesus lá da cruz, porque eles deixavam o corpo lá na cruz e ficava lá como algo vergonhoso para os outros. Mas Pilatos autorizou, e José de Arimateia, ele foi lá, retirou o corpo de Jesus e levou ele para uma sepultura. Naquela época, a sepultura era diferente de agora. Era numa caverna e uma pedra foi colocada, né, para que Jesus realmente mostrasse que ele estava morto. Então, crianças, olha só, Jesus, ele morreu na cruz no nosso lugar, mas temos a prova de que ele realmente estava morto, porque ele foi sepultado, e isso é muito importante você lembrar, tá bom? Os discípulos e as mulheres que seguiam Jesus viram que tiraram Jesus daquela cruz. E aí enrolaram Jesus em um pano, e colocaram perfume, um cheiro gostoso, para que Jesus tivesse um pano e um cheiro agradável, né? E aí Jesus, dentro daquele sepulcro, o governador pediu, né? O governador colocou um selo especial naquela pedra, e aí foi lacrada, fechou aquele túmulo, ele estava fechado. E aí os soldados ficaram todos lá na frente, de guarda, olhando para aquele sepulcro e guardando aquele lugar, né? Lacrou aquela porta e eles ficaram todos lá na frente, vigiando aquele lugar. Todos os amigos de Jesus estavam se reunidos nas suas casas. E lá eles estavam assim, não tem mais esperança. O nosso mestre morreu, e agora? Não, o que vai acontecer? Nós não temos mais um mestre. Mas eles se esqueceram, crianças. Eles se esqueceram da promessa. E aí o que aconteceu? O domingo chegou, amanheceu o domingo, e aí Maria e as suas amigas, as mulheres que seguiam Jesus, chegaram até aquele lugar, aquele sepulcro, e chegaram lá. A pedra não estava mais fechada, não estava mais lacrada, a pedra estava aberta. E elas se espantaram, elas olharam assim e levaram um susto. Imagine você, se você tivesse um lugar lá, naquele lugar estava fechado, ninguém podia entrar. De repente, estava aberta a pedra, e aí não tinha, né? Não, Jesus já tinha ressuscitado, não estava mais lá, ele viveu, ele está vivo. Jesus ressuscitou naquele domingo, naquela manhã. Que glória que aconteceu, né? E aí havia 2 anjos
que disseram: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Assim as mulheres voltaram e contaram essa maravilhosa graça, esse momento maravilhoso que Jesus ressuscitou. Contaram aos seus discípulos o que o anjo tinha dito. E sabe, crianças, na hora que elas contaram para os discípulos que estavam na casa, a Bíblia conta que Pedro e João saíram correndo para ir lá ver, para ir lá no sepulcro, para confirmar, porque elas não entraram lá dentro. Então, eles queriam a prova disso. E João chegou primeiro lá porque ele era mais novo, mas aí ele não entrou, e Pedro era mais corajoso e ele foi já correndo e entrou dentro do sepulcro. E realmente viu que só estavam os panos lá. Jesus não estava mais lá. Jesus ressuscitou. E é muito legal a gente se lembrar dessas 3 palavras: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, porque essa é a história da Páscoa. A tia Pri falou que os soldados ficaram lá. Sabe, eles ficaram lá porque Jesus já tinha dito que no 3º dia ele ia ressuscitar. E aí então eles estavam achando que iam roubar o corpo, mas não foi assim. Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. E os discípulos que estavam sem esperança, agora eles estavam com a sua esperança viva, animados, porque eles reconheceram e viram que Jesus realmente tinha ressuscitado. Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. E aí, então, eles ficam ali na expectativa. E sabe, crianças, Jesus aparece várias outras vezes para os discípulos. Por 40 dias ele se aparece várias vezes. Mas hoje eu quero que você lembre realmente da história da Páscoa. Crianças, não se confundam. Ovo de chocolate e coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Nunca, crianças, nunca deixe que ovos de chocolate e falam que a Páscoa, essas coisas que mostram hoje da Páscoa, tire dos seus olhos e da sua cabeça a história bíblica, a história verdadeira do dia da Páscoa, porque infelizmente todas essas coisas muitas vezes fazem com que a gente não pense no que realmente é importante. E o que é importante: Jesus morreu na cruz, foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E essa é a Páscoa que nós hoje celebramos como cristão e que a gente lembra hoje. Jesus está vivo. Ele é a esperança viva que eu e você temos, crianças. E você sabe que esperança? Sabe, a esperança é de que nós vamos viver eternamente com Jesus. João 3,16 conta essa história, não é? E você sabe ele de cabeça. Vamos falar? Lá diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo conta toda essa história. Deus nos amou, mandou o seu Filho, que precisou morrer na cruz, no meu e no seu lugar, por causa do amor dele, mas para que todos aqueles que crerem em Jesus, que escolherem amá-lo e entregar a sua vida, porque Jesus te amou. E aí você pode não ser mais escravo do pecado e agora ser livre. Lembra? A Páscoa sempre contou a história da libertação. Lá na primeira Páscoa, a libertação da escravidão do povo no Egito. Mas a Páscoa de Jesus Cristo, que Jesus morreu como cordeiro, mostrando todos esses episódios que nós vimos com essa imagem, ele conta a história de que nós somos libertos da morte eterna e podemos ter a vida eterna
com Jesus Cristo. Então eu quero deixar para você isso, eu e você. Não sei se você já fez, criança, você que está nos ouvindo. Nós aqui já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E nós temos a certeza de que Jesus realmente morreu na cruz e Ele sofreu muito para pagar o preço do meu pecado. E eu amo Jesus muito. E nós queremos que você também faça isso. Que você entregue o seu coração e a sua vida para Jesus Cristo. Que essa história seja a história que mude a sua vida, como mudou a nossa vida também. Então, antes da gente cantar, eu quero que você feche os olhos e nós vamos orar. Mais uma vez, agradecendo a Deus por esse dia tão especial. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado, Deus, porque na Páscoa podemos trazer à nossa memória o sacrifício, o Cordeiro, aquele que morreu na cruz no nosso lugar, mas não está morto, não está sepultado. Ele está vivo, Jesus Cristo está vivo. E, ó Deus, nós temos a esperança eterna, a viva esperança. Nós podemos realmente ver e sentir no nosso coração como o Senhor age na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor que, se tem alguma das crianças que estão escutando essa história de hoje, que ainda não entregaram a sua vida, não foram alcançados pela tua graça, que o Senhor realmente fale no coração de cada uma delas, para que elas tenham em mente a verdadeira história da Páscoa e possam entregar a vida delas ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado pelo nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos cantar, né, Tia Pri? Sim, essa música, ela vai finalizar a nossa história e você vai acompanhar com a gente, então, fazendo que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Vamos lá então com a gente, faça os gestos de ressuscitar, mostre que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Vamos lá então? Essa Páscoa maravilhosa com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, né? Aí comemorando a Páscoa e lembrando da verdadeira Páscoa. E também que vocês tenham uma ótima semana na presença de Deus. Isso mesmo, Deus abençoe você, sua família, que seu domingo seja abençoado e nunca esqueça do que Jesus sofreu por você, por mim, por todos nós, mas nós glorificamos a Deus porque Jesus ressuscitou e Ele vive hoje conosco. Deus abençoe vocês, crianças. Tchau. Tchau, tchau.